Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo. Eu dou graças a Deus por nós estarmos aqui vivos, né? Espero todos nós com saúde para mais uma gravação, para mais uma audição, né, desse canal. Verdades eternas e invencíveis. São verdades que vêm de Deus, então por isso elas são eternas e elas são invencíveis porque elas se cumprem, né? Elas vão se cumprir ao longo do tempo, né, que Deus determinou para o cumprimento da sua palavra, dos seus ensinamentos, das suas verdades, né? Então nós já aprendemos que tem verdades de Deus que já se cumpriram, tem verdades que estão em cumprimento, e tem verdades de Deus que vão se cumprir no futuro. Mas é impossível você impedir que aquilo que Deus determinou é, seja frustrado, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, Pai, é o Deus Todo-Poderoso. Significa o quê? Quando a Bíblia diz que Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso, é que Deus está acima de tudo, né? Não tem ninguém maior do que Deus e não tem ninguém igual a Deus, né? Que pudesse contrariar Deus, que possa contrariar Deus, que possa anular uma coisa que Deus determinou, né? Então Deus não existe. A Bíblia diz lá, por exemplo, assim, o entendimento da Bíblia é esse: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre, né? Por quê? Porque não existe ninguém maior do que Deus, que se Deus fechou a porta, não tem ninguém que possa dizer assim, não, quem mandou fechar? Deus. Não, pode abrir. Né? Porque numa empresa, vamos pegar um exemplo aqui, nós que estamos acompanhando as audições aí dos tópicos, das mensagens que estamos estudando, né? Numa empresa, por exemplo, existem muitas autoridades, muitos níveis de autoridade, né? Então tem situação que uma pessoa chega assim, ó, fecha a porta aqui dessa sala aqui, né? E aí depois chega um outro diretor com mais autoridade que ele, que diz, não, quem mandou fechar essa porta? Ah, foi o encarregado tal, o diretor tal que mandou fechar. Não, pode abrir. Eu quero que você abra a porta. Essa porta tem que ficar aberta. Então aquele que tinha autoridade sobre você disse para você fechar a porta. Né? Mas de repente vem outro com maior autoridade que ele e manda você abrir. Você tem que abrir. Né? Mas com Deus é diferente. Deus é o topo. Né? Deus é a autoridade máxima no universo. Né? Então, se Deus fechar uma porta, mandar fechar uma porta, ninguém pode mandar abrir. E se Deus abrir, ninguém pode fechar. Porque não existe ninguém com maior autoridade do que Deus. Né? Isso para nós é uma tranquilidade, né? Se nós termos as verdades que vêm de Deus e crermos nessas verdades e moldarmos a nossa vida por essas verdades que vêm de Deus, nós vamos ser felizes para sempre, né? Porque Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso, não tem ninguém igual a Ele, não tem alguém antes dele, né? Deus é o princípio, diz na Bíblia, de todas as coisas, né? Deus é o único ser que possui ele só a imortalidade. E Cristo, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, quando viveu aqui na Terra, o Senhor Jesus falou, Deus é Espírito. Cristo, lá em João 4:24, depois você pode ler no Evangelho de João, Jesus falou assim, Deus é Espírito. Então a palavra de Jesus, nós já aprendemos que nos últimos dias, Deus nos fala pelo Filho, né? Então a autoridade, agora, nesse tempo que nós vivemos, a palavra que nós devemos crer, que nós devemos seguir, é a palavra de Cristo, é a palavra de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Então a palavra dele é final, não tem ninguém que tenha autoridade para mudar o que Cristo falou. Porque nos últimos dias Deus nos fala pelo Filho dele. Jesus Cristo é Filho de Deus. E Jesus Cristo diz, Deus é Espírito. Então nós não podemos mudar essa verdade sobre Deus, essa verdade que vem de Deus. Deus é Espírito. E aprendemos também no Evangelho, eu vou fazer um pequeno resuminho aqui para nós entrarmos aqui no tópico de hoje. Nós aprendemos também na leitura da Bíblia, né, que Deus ele é o único ser que possui, ele só, a imortalidade. Então Deus é Espírito, Deus é uma pessoa espiritual, Deus é um ser que é Espírito. E Deus, ele é o único ser que possui a imortalidade. Isso que significa o quê? Nós já aprendemos isso, que Deus é o único ser que sempre existiu, existe e sempre existirá.
Isso significa o quê? Que nunca existiu nada antes de Deus e nunca vai haver nada depois de Deus. E tudo que existe nesse tempo que Deus abriu para criar as coisas, ou as coisas vieram criadas diretamente por Deus, ou elas vieram permitidas por Deus. Veio à existência pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela autorização de Deus. Então tem coisas que existem nesse mundo que a ciência, as pessoas que estudam, chamam de evolução, né? A evolução das espécies, né? A multiplicação das coisas na Terra, né? A evolução não é contra Deus, né? A evolução não é contra Deus. A mutabilização, a mutação não é contra Deus também, né? Porque, de acordo com o ensinamento da Bíblia, o único ser que possui a imortalidade, o único ser que não precisa evoluir, o único ser que não precisa se mutabilizar é Deus, né? O Pai, ele é eterno. Deus, ele possui a eternidade é Deus mesmo, né? Como Deus é vida, né? A vida está em Deus, né? Todas as formas de vida que existem no universo, todas as formas de vida que existem no universo, veio através da criação direta de Deus ou da criação indireta de Deus, né? A natureza também pode criar, né? Pode gerar filhos, pode gerar, né? Nós já aprendemos isso em outros tópicos. Eu gostaria que você que está ouvindo, entrou no canal agora, por acaso, às vezes pesquisando aí alguma coisa sobre a verdade, sobre Deus, e apareceu o canal aí, Verdades Eternas e Invisíveis, esse canal, que nós temos aí já dezenas de vídeos gravados que estão estacionados no canal, que eu gostaria muito que você ouvisse, né, para que você possa entender, ter um conhecimento mais amplo sobre as coisas de Deus, as verdades de Deus. É preciso que a gente tenha a paciência de ouvir. Ouve o tópico todo, mesmo que ele seja um pouco demorado, né? Mas não é também uma coisa absurda, né? Porque se demora 1 hora e pouco, 1 hora e meia, um pouco mais ou menos assim, não é também uma coisa absurda, né? Você tem como ouvir, né? Se a gente tiver der importância ao ensinamento da verdade, nós vamos ter tempo para ouvir sim, né? Porque o dia tem 24 horas. Pô. Se você gastar 1 hora e meia ouvindo um tópico, né, você tem ainda 22 horas e 50 minutos para fazer outras coisas. Ok? Mas se você não puder ouvir de uma vez, ouça em 2 vezes, né? No YouTube, aí, na internet, na mídia, dessa mídia televisiva aí, que grava e que, né, depois o streaming, né, de entretenimento e conhecimento, tudo assim, você pode pausar o vídeo, né, e no outro dia você continua de onde você parou. Você precisa assistir o vídeo desde o começo de novo. Você já parou com o vídeo de 30 minutos, quando você for assistir outra parte, já continua de onde você tinha parado. Então, um tópico desse dá para você assistir em 2, 3 vezes, né, tranquilamente. Ok? Então nós aprendemos que Deus, ele é espírito. Deus é uma pessoa. Vamos aprender isso. Eu tenho forçado nisso para que as pessoas entendam que Deus, ele é um ser. Só que Deus, ele é espiritual. Deus não tem outra matéria em Deus, vamos chamar assim. Deus não tem coisa criada em Deus. Deus, ele é espírito. O espírito, ele é eterno. Deus, então, diz Paulo que Deus é o único ser espiritual que ele só possui a imortalidade. Deus não foi gerado, Deus não foi criado, Deus não veio dali ou veio daqui, não existia nada, aí Deus apareceu, isso não existe, essas coisas aí são coisas da mente humana. Deus é eterno, né? Antes de Deus não havia nada, porque o nada não existe depois de Deus, porque como Deus é eterno, nem o nada existiu antes de Deus, né? O nada existiu depois de Deus. Porque a Bíblia mostra que houve um tempo na eternidade passada que Deus estava só, né? Se você ler a Bíblia toda, estudar com calma, você vai ver que Deus é um ser que é sempre eterno, né? Todas as outras coisas que existem depois de Deus, veio pela criação de Deus, né? Ok? Então Deus é um ser espiritual, ele só possui a imortalidade e logo subentende que se Deus ele é o único ser que é eterno, então as outras coisas que existem vieram a partir da criação de Deus. Então Deus é o criador de todas as coisas que existem. Isso está lá em Apocalipse 4:11. Depois você pode ler. Né? Que todas as coisas que existem no universo, sejam pequenas ou grandes, importantes ou não importantes, sejam coisas físicas, invisíveis, visíveis, espirituais, né? Sejam
coisas naturais da Terra, como nós vemos a própria Terra, né? Aí os elementos que tem na Terra, que é o ferro, né? Que tem aí né? o sal, tem o fósforo, né? Tem aí, hoje tem os minerais preciosos aí para o nosso tempo que nós vivemos, né? Que é usado na eletrônica, para desenvolver as tecnologias de hoje, precisa de materiais, né? Que são materiais raros, né? Terras raras, tudo é criação de Deus, né? Tudo veio a partir da criação de Deus, né? O ouro, né? A prata, né? Tudo veio da criação de Deus, né? E nós sabemos até pela Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai ver que mesmo o ouro não foi criado diretamente por Deus, né? Deus criou a Terra, né? Planeta aí, né? Ok? E esse sistema galáctico aqui que nós vivemos, Via Láctea, né? E o sistema solar, né? E depois Deus criou outros galáxias, outros, né, sistemas que existem no universo, né? Criado por Deus. Mas quando Deus criou a Terra, o ouro foi formado através de bilhões de anos, né? Tipo, conforme a ciência mostra, o ouro ele é o resultado de ele está pressionado dentro do seio da Terra com minerais vindo de outros planetas aí, de outras coisas que há milhões de anos, bilhões de anos atrás, se fundiram aqui na Terra, né? E através da pressão, da quintura interna, produziu ouro, né? Produziu manganês, que gera o ferro, né? E a prata, e são coisas que vieram posteriormente, podemos dizer, da evolução das coisas, né? Não é errado, né? O que nós temos que aprender é que, no princípio, antes de Deus criar, não existia nada. Aí sim é bíblico. E a Bíblia diz lá em Hebreus, né, que as coisas que existem não são feitas daquilo que aparentemente foi, mas elas vieram pela palavra de Deus, que do nada, pela palavra de Deus, Deus criou as coisas iniciais, o princípio das coisas. Com certeza, Deus criou os gases, né? Os gases foram criados por Deus, são centenas, milhares de gases, o homem nem conhece tudo que Deus fez, né? Mas nós sabemos, por exemplo, que a água ela é o resultado da união de dois gases, né? O hidrogênio e oxigênio. Forma a molécula da água, né? Então a água veio já de uma origem. Qual a origem da água? É os gases, né, que formaram a água, né? Ok? E qual a origem da terra? É a água, né? Porque diz na Bíblia que Deus falou assim, produza, Deus falou assim, apareça no meio das águas uma porção seca, né? Então nós vemos, e aí quando apareceu essa porção seca, Deus chamou essa porção seca de terra. Então nós vemos a evolução das coisas, a transformação, a mutação das coisas, né? Isso é permitido por Deus, né? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus é o único ser que não possui nem evolução em Deus, Deus não precisa de evoluir e nem Deus também precisa de mutabilizar, né? Deus é um ser eterno, perfeito. Agora a criação de Deus, ela pode se mutabilizar, ela pode se mudar, né, com o tempo, né? Como eu já disse em outro tópico atrás aí, que Deus, quando criou Adão, a Bíblia diz que a palavra Adão é tem a raiz lá no hebraico, né? Que parece que quer dizer que chão vermelho, terra vermelha. Então subentende que se Adão foi feito do pó da terra, e aonde esse pó da terra que Deus pegou para fazer Adão? Adão, ele era um barro vermelho, então Adão, a princípio, Adão foi chamado de Adão porque ele era um ser de aparência vermelha, né? Mas hoje, né, não tem diversas, depois desses milhares de anos que Deus criou Adão, milhões de anos que Deus criou Adão, o Adão se mutabilizou, a raça humana, né? E hoje tem branco, tem negro, tem mulato, né? Tem cafuso, né? Tem amarelo, né? Tem as raças diferentes da Terra, que isso é uma mutação, né? Porque a princípio Adão era vermelho, foi chamado de Adão porque Adão era vermelho, ok? Mas muito bem. E nós vemos que Deus então, é o criador de todas as coisas, logo Deus também é o criador do homem, né? O homem é o ser mais importante criado por Deus, de acordo com a narrativa da Bíblia. É importante nós entendermos, de acordo com a narrativa da palavra de Deus, que está na Bíblia, o homem é o ser mais importante da criação de Deus. Então isso quer dizer o quê? Na eternidade passada, antes de Deus criar as coisas, Deus já desejou no coração dele ter seres semelhantes a ele, a imagem dele, que Deus ia fazer desses seres a sua família. Seres para viver intimamente com Deus, né? Deus ia criar um ser, e desse ser, o objetivo de Deus era ter esse ser como uma coisa peculiar,
para a glória de Deus e para participar da glória de Deus. Então o ser humano é o ser mais importante. Então antes de Deus criar o homem, se você for ver no Gênesis, antes de Deus criar o homem, Deus já tinha criado todas as coisas. Ele já tinha criado o universo, suponhamos. Deus já tinha criado a Via Láctea, né? Deus já havia criado o sistema solar que nós vivemos, né? Deus já havia criado o planeta Terra, e aí Deus já havia criado a natureza aqui na Terra, né? Os vegetais, as árvores, as coisas, a vida vegetal, né? E Deus criou a vida animal, né? A vida aquática, a vida aérea e as aves, né? Deus já havia criado tudo. E aí Deus veio, outros seres parecidos com o homem, Deus já havia criado, né? No quinto dia, no quarto dia, quinto dia, no sexto dia, antes de Deus criar Adão, né? Deus culminou a criação dele com a criação de Adão, né? Adão e Eva, né? Deus culminou a criação dele com a criação de Adão. E aí, quando Deus criou Adão, tudo que Deus criou foi para o homem, né? Principalmente aqui na Terra. O homem Adão natural, o homem que foi feito do pó da terra. Então, o homem, nós seres humanos, somos um ser muito importante para Deus, primordial na criação de Deus. Tudo que Deus fez para o homem, para a humanidade, né? Que Deus, no coração de Deus, quando criou Adão, nós temos que aprender isso, já aprendemos em outros lives aí, que Deus, quando criou Adão um homem como ele coletivo, né? O Adão terreno, ele é um homem como ele coletivo, porque todos nós, antes de vivermos aqui nessa vida, todos nós estávamos em Adão, né? Porque antes de Adão, quando Deus criou Adão, a semente da humanidade estava em Adão, né? Adão foi o gerador, Deus falou, Adão, crescei, frutificar e encher a terra. Encher a terra de Adãozinhos aí, ó, nós, os descendentes de Adão e Eva, né? E Deus criou Eva de Adão, né? Adão foi o ser que Deus criou Adão. Adão foi o primeiro ser humano que Deus criou. Nós já aprendemos isso em outras lives que eu gostaria que você ouvisse. Não ficar só nas minhas palavras aqui. Não, eu gostaria que você ouvisse os tópicos que estão aí colocados no canal e que até você leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia. Leia aos poucos, se você não é de ler, mas não é bom conhecer, né? Ok? Então você vai ver que Deus criou o primeiro ser humano que viveu na Terra, foi Adão. Né? O ser humano, Adão. Né? E quando Adão se sentiu só, depois que ele viu tudo que Deus havia criado, a Bíblia diz que Adão se sentiu só porque ele não achou ninguém igual a ele. Então, logo, isso já justifica o fato seguinte, que se existissem outros seres humanos que fossem igual a Adão, então não precisa Deus ter criado Eva, né? Que Adão tinha conhecido uma mulher lá, né? E já casava com ela, Deus fazia Eva. Não, Deus criou Eva porque não existia um outro ser humano igual a Adão, com a mesma natureza de Adão. Adão foi criado, de acordo com o ensinamento da Bíblia, foi criado um ser tripartido, né? Corpo humano feito do pó da terra, fôlego de vida que faz esse corpo humano viver aqui na Terra, o fôlego de Deus, né? Está na Bíblia, e também Deus criou o espírito humano e a alma humana, que é espiritual, que veio do céu, né? E Deus colocou dentro de Adão e Eva, colocou dentro de Adão o espírito e a alma de Adão dentro do corpo humano de Adão aqui na Terra, né? Então, nós aprendemos de outras lives aí que o homem verdadeiro não é o homem terreno aqui na Terra. Nós aqui na Terra somos temporal, né? Nós existimos durante um período, né? Mas nós não vivemos aqui para sempre, né? Nós temos outros tópicos falando sobre isso, se eu for estender agora vai ficar muito grande, né? Mas o que queremos chegar à conclusão é o seguinte, que Deus criou Adão, o ser mais importante na criação de Deus. Não existe nenhuma outra coisa criada por Deus mais importante que o homem, né? Nenhuma outra coisa criada por Deus mais importante, que tudo que Deus criou é para o homem. É para o bem do homem, era para o bem do homem, não deveria ser para o mal, né? Agora, nós sabemos na Bíblia que Deus criou nós também, seres humanos, com vontade própria. Quando Deus criou Adão com vontade própria. E nós podemos aprender isso aonde? Quando Deus disse para Adão, Adão, pode comer de tudo que tu criei no jardim, aí na terra, tudo é para a tua alimentação, inclusive os animais, né? Você pode comer se você achar que precisa comer. Só você não vai comer, Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você dela comer, você vai morrer. Então, nós vemos que Adão tinha vontade própria. Adão poderia ter comido das árvores, como ele comeu das árvores que estavam no jardim, e tinha no meio do jardim a árvore da vida. A árvore da vida, que seria Adão viveria para sempre se ele tivesse comido a árvore da vida. Não precisava de Adão morrer, né? Deus ia fazer de uma maneira maravilhosa. Mas, infelizmente, Adão, né, vamos dizer assim, usar a palavra infelizmente, né? Depois vamos aprofundar nisso. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E
Aí o que acontece? O pecado entrou no mundo, ele diz a Bíblia que pelo pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens. Por isso que todos nós morremos, né? Ok? Então, mas Deus ama o homem. Deus não criou Adão para Adão morrer. A vontade de Deus não era que Adão morresse. A vontade de Deus era que Adão vivesse para sempre. Porém, Adão tinha vontade própria. Deus deu essa capacidade a Adão. Nós temos essa capacidade. E a vontade própria nossa, ela é eterna. É um talento, é uma qualidade que Deus deu ao homem, uma capacidade de Deus ao homem de ter vontade própria, assim como Deus tem, como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos também com vontade própria. O homem pode escolher entre o bem e o mal. Assim como o nosso pai, Adão, humano, ele também tinha o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, né? Eva, que foi feita de Adão, também tínhamos o mesmo predicado de Adão, o conhecimento, a vontade própria também de escolher entre o bem e o mal, né? Nós que somos descendentes de Adão e Eva também temos vontade própria, podemos escolher entre o bem e o mal, né? Podemos escolher ser uma pessoa justa ou injusta, é direito nosso. Nós temos vontade própria. Agora, Deus ama nós. Deus não quer que nós escolhamos o mal. Deus quer que nós escolhamos o bem, porque o bem vem de Deus e o bem vai levar nós de volta para Deus. Agora, se nós não queremos voltarmos para Deus, para viver com Deus, então, viver em comunhão com Deus, né? Aí é uma escolha nossa, não é Deus. Deus quer que o homem viva para sempre. Eu já disse numa outra analogia que eu fiz que Deus, nós, é como nós também, seres humanos. Nós não temos nossos filhos. Você, quando casa, gera um filho, teu filho tem vontade própria, né? Todo pai quer que o filho seja uma pessoa bem-sucedida, seja feliz, coisa e tal. Mas tem filho que escolhe, não, eu não vou estudar, trabalhar, eu vou zoar, não é? E aí o que o pai pode fazer? É vontade dele, ele que foi a escolha que ele fez. O pai vai chorar até, vai lamentar, né? Mas você não pode proibir, nem você pode impedir, né? Porque o teu filho, ele tem vontade própria. Deus também criou nós, seres humanos, semelhante a Deus, né? Nós somos um ser espiritual também. Nosso homem espiritual, ele é espiritual, ele veio do céu, veio da criação espiritual de Deus. Então ele é eterno, ele não morre, né? Mas Deus deu ao homem o direito de escolha, né? De querer viver com Deus ou não, é uma escolha nossa. E nós sabemos, pela narrativa da Bíblia, que Adão caiu em pecado, pelo pecado de Adão, né? Pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado veio a morte, e a morte passou para todos os homens. Então todos nós estamos separados de Deus pelos pecados que nós cometemos, né? Ok? Mas Deus não quer que nós morramos para sempre. Deus quer que nós vivamos para sempre. Viver, de acordo com a Bíblia, é viver com Deus, né? Viver em comunhão com Deus, viver no novo céu, nova terra, no tempo de hoje, né? Deus quer que nós vivamos com Deus aqui na terra já, né? E também vivamos de uma maneira futuramente muito mais ampla, né? Muito mais maravilhosa que viver mesmo no novo céu, nova terra, e viver com Deus, né? Num mundo maravilhoso, um mundo justo, um mundo équio, um mundo de paz, de alegria, de felicidade, de segurança, né? De tudo. Deus quer. Isso é o que um pai normal deseja para os filhos, né? Bem-estar dos filhos, né? Deus, como é um pai normal, Deus quer que nós também sejamos felizes na nossa vida. Então nós vemos que Deus, ele é maravilhoso, né? Porque lá em Deuteronômio 32:4, ó, lá diz, ele é a rocha, cuja obra é perfeita. A obra de Deus é perfeita, ok? Porque todos os seus caminhos justos são. Deus é uma pessoa justa. Temos que aprender isso. Todos os caminhos de Deus são justos. Ok? Deus é a verdade. A verdade. Deus é verdade. Deus é a verdade. E não há nele injustiça. Deus não faz injustiça. Deus não pratica injustiça. Justo e reto, ele é. Ok? Então, isso tem que ser um descanso para nós, né? Ao mesmo tempo que é uma advertência, mas também é um descanso. Sabemos que o Deus, criador do universo, o Deus que é imortal, que criou todas as coisas, esse Deus é um Deus justo, um Deus reto, né? Um Deus do bem, né? Um Deus équio. Né? Já pensou se a Bíblia dissesse que Deus é um Deus injusto? Que Deus é um Deus tirano? Seria uma tragédia para a humanidade e para a criação de Deus, né? Mas a Bíblia diz que não, que esse Deus, que ele só possui a imortalidade, ele é um Deus perfeito, ele é reto, ele é justo, Deus não faz injustiça, né? Deus não comete injustiça contra ninguém, entendeu? Ok?
Então, logo nós vemos aí o quê? Que quando Deus criou a humanidade, porque Deus é o Criador e Redentor da humanidade. Deus é o Criador da humanidade, e nós sabemos que a humanidade caiu em pecado, né? Que Adão, na época lá, era o representante de toda a humanidade, que todos nós descendemos dele, né? Adão caiu, né? A humanidade caiu em Adão, né? Nós caímos por causa da desobediência de Adão, diz a Bíblia, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte, né? E a morte passou para todos os homens. Aí veio também toda essa consequência da desobediência de Adão, né? Nós não vamos carregar na eternidade o pecado de Adão, né? A desobediência de Adão lá, né? Mas nós sofremos, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui nesse mundo, nós sofremos as consequências do pecado de Adão, né? Ok? E eu não vou poder destrinchar muito isso agora, porque senão eu não termino, não falo o que eu tenho que falar aqui, né? Que é uma oportunidade que Deus está dando da gente avançar um pouco no nosso conhecimento para nós sermos pessoas que entendemos, né? Por que nós existimos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, como Deus vai tratar como é a justiça de Deus e como é que Deus vai lidar com a e Deus está lidando e Deus vai lidar com a humanidade, né? Então, nós vemos como o homem caiu em pecado, né? O homem se separou de Deus, né? E o pecado tem que ser redimido, né? O pecador precisa ser redimido, né? Para você poder voltar para Deus, você precisa ser uma pessoa justa, porque a Bíblia diz que Deus é justo. Deus não vai viver no meio dos injustos eternamente, né? Deus não vai viver, Deus tolera os injustos hoje, né? O amor de Deus é tão grande que Deus tem misericórdia, né? Para com as pessoas injustas também. Mas Deus não vai ter essa tolerância, de acordo com a Bíblia, pela eternidade, né? Que Deus vai separar no futuro os justos dos injustos, né? Ok? Mas como na Bíblia diz que Deus não há justo sobre a terra, que sempre faça o bem e nunca peque, né? Mesmo uma pessoa boa nesse mundo, está lá em Eclesiastes 7:20, né? Não há homem justo sobre a terra que sempre faça o bem e nunca peque, nunca erre, né? Nós aqui, mesmo uma pessoa justa que faz o bem, pratica o bem, uma pessoa do bem, mas às vezes ele peca. Não é um pecado, às vezes, gravíssimo, né? Mas ele também peca, né? Então todos os homens são pecadores. E Deus, para poder redimir o homem dos seus pecados, Deus precisou enviar seu Filho ao mundo, que nós já aprendemos quem é o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Que não foi criado por Deus. Jesus Cristo é o único ser no universo. Vamos aprender isso, né? Vamos relembrar isso. O Senhor Jesus Cristo é o único ser, a única pessoa no universo que não foi criada por Deus. Puxa vida, que maravilha, né? Jesus Cristo, vou repetir novamente. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é a única pessoa no universo que não foi criado por Deus. Porque, de acordo com o ensinamento da Bíblia, Cristo foi gerado de Deus, Cristo foi nascido de Deus. Deus deu a luz a Cristo. Assim como uma mulher dá a luz a um filho, Deus deu a luz a Cristo. Certo? Cristo nasceu de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, antes de ser uma pessoa, ele já era a sabedoria de Deus, ele era o poder de Deus e ele era a palavra de Deus. E Deus gerou um filho, que é Cristo, que tem todas todas as riquezas de Deus, todas as qualidades de Deus, a natureza de Deus está depositada em Cristo, nasceu com Cristo, né? Essa natureza de Deus tornou uma pessoa igual a Deus em natureza e essência. Então Jesus Cristo, ele é filho de Deus. Então, se o pai dele é Deus, o filho também é Deus. É como nessa terra. Nós somos seres humanos. Quando nós temos um filho, o que o nosso filho é? É um ser humano, né? Ok? Ele é um ser humano igual ao pai. Uma criança que nasce, um bebê, quando ele nasce, ele tem a mesma natureza do pai e a mesma essência do pai, né? O pai dele é humano, ele é humano. O pai dele tem corpo físico, o filho também tem. O pai dele tem espírito, o filho dele também tem. O pai dele tem alma, o filho dele tem alma também. Ele é igual ao pai, né? Ele só não é o pai, porque ele foi nascido do pai. Ele foi gerado pelo pai pela mãe, né? Então Cristo, ele foi gerado por Deus, né? Deus pode dar a luz, e Deus deu a luz a um filho unigênito, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Ok? E como não tinha nenhuma pessoa justa na terra que pudesse redimir o homem dos seus pecados, né? Cristo, filho de Deus, diz a Bíblia que ele então veio, né? Deixou a sua deidade, né? Com o Pai, né? Deixou a sua deidade, né? E se tornou um homem na terra, né? Nasceu há 2000 anos atrás, mais ou menos, né? Ele nasceu, né? De uma virgem chamada Maria, né?
E aí ele foi, vamos entrar nesse detalhe depois da pessoa de Cristo, né? E Jesus, como homem, né? A Bíblia diz que eles, em semelhança de homem, né? Cristo viveu na terra, né? O seu corpo humano, natural, igual o nosso corpo humano hoje aqui, porque o corpo humano dele veio de Maria, né? E Cristo viveu na terra durante, o Senhor Jesus viveu na terra durante 33 anos, né? E nos últimos 3 anos e meio ele realizou sua obra de redenção, né? Da humanidade, perfeito? E quando Deus enviou Jesus, Jesus não foi enviado só para salvar o povo judeu, né? Que nós já aprendemos no outro live aí, que Deus divide a humanidade em 3 grupos, né? Principais, né? Eu não vou entrar em outras situações, porque senão fica muito longo. Mas Deus separa a humanidade, vamos dizer assim, em 3 grupos principais. A humanidade toda, que inclui aí os gentios de todo mundo, de todas as épocas, né? A humanidade. Inclui também outro grupo que Deus trata de uma maneira especial, que é o povo judeu, o povo de Israel, né? Que são os descendentes de Jacó, né? De Abraão, Isaac e Jacó. É um povo especial na terra, que Deus fez uma aliança com eles. Depois nós vamos ver para isso, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, com Moisés, né? Que Deus deu os mandamentos, toda aquela lei, né? Com todas as suas prerrogativas, né? O povo de Israel praticar, para eles serem uma nação especial de Deus na terra. Então Deus tem um tratamento especial com Israel. Mas tem outro grupo de pessoas na terra que Deus também trata de uma maneira especial. O que é? A igreja. A igreja é um povo que é chamado tanto do judaísmo como também do mundo gentílico, né? Todas as pessoas que através da fé em Cristo, né? De aceitar o evangelho de Cristo, tanto você pode ser judeu, como você pode ser gentil. Se você vem pela fé em Cristo, pela obediência aos ensinamentos de Cristo, você vai fazer parte da igreja de Deus, você vai ser um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então a igreja é um povo que da terra seleto também. Então Deus trata com a humanidade toda, que é descendente de Adão e Eva, trata com o povo de Israel, que também veio dessa humanidade, né? Porque antes de existir Israel, as 12 tribos de Israel, com quem Deus fez a aliança, eles vieram da descendência de Isaac e de Abraão. E Abraão, naquele tempo, não existia ainda o judaísmo. Abraão era um homem que estava na humanidade, né? Que Deus chamou Abraão, Deus, por um motivo, vamos ver isso depois, Deus chamou Abraão para fazer dele uma nação na terra especial, né? Ok? Então, Deus tem um povo na terra especial que é o povo de Israel. Deus tem tratamento especial para o povo de Israel. E também Deus tem tratamento especial também para a humanidade, né? Tratamento para a humanidade. Deus ama todos os homens. E Deus tem um tratamento especial também para a igreja. Então tem 3 grupos de pessoas, certo? A humanidade toda, os gentios, todas as nações do mundo, o povo de Israel e também a igreja de Deus, certo? Então, quando Deus enviou seu Filho ao mundo, Deus não enviou seu Filho ao mundo só para salvar o povo de Israel. Como muitas igrejas, tem grupos que ensinam assim, né? Que Jesus veio ao mundo, porque em uma parte da Bíblia está escrito que Jesus disse: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? O filho de Deus, foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é verdade, está na Bíblia, ninguém pode negar. Mas também Jesus disse: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, né? Que não era de Israel, era dos povos gentios. Convém a mim agregá-las, buscar essas ovelhas também, para formar a igreja, né? Que ele disse lá em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok? Então, a igreja ela é formada tanto de pessoas vindas do judaísmo, como de pessoas vindas do mundo gentílico, né? Quando você, pela fé em Cristo, você vem, e aí você vai formar um povo na terra que é chamado de igreja, né? Igreja quer dizer pessoas chamadas do mundo todo, né? Incluindo do judaísmo também. Então, na igreja de Deus, não existe mais diferença entre judeu e cristão. Todos são judeus e gentios. Na igreja de Deus acaba essa barreira, né? Essa barreira que separava antes de Jesus Cristo vir, né? Havia uma separação, né? Entre o judaísmo e os gentios, né? Mas na igreja de Deus, Deus, por meio do seu sacrifício de Cristo, Deus une, por meio de Cristo, do sacrifício de Cristo, Deus santifica tanto o judeu como também o gentílico, e agora forma um povo especial na terra chamado igreja. Então, quando Deus enviou Cristo ao mundo, nós vemos que Deus é um Deus justo. Deus não excluiu ninguém.
Ó, tá aqui, João 3,16, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui nesse versículo diz que Deus amou o mundo. O mundo é a humanidade. Então Deus não enviou Cristo só para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Deus não enviou Cristo só para salvar as ovelhas perdidas que estavam no mundo. Não, Deus enviou Cristo porque ele amou toda a humanidade, né? Toda a humanidade. Ó, tá aqui, eu vou repetir novamente. É um versículo super conhecido do mundo, até considerado o título nobre, né? O texto áureo, né? O versículo áureo da Bíblia, né? Por muitos é considerado esse versículo aqui, que fala do amor de Deus, né? Que é a nossa sorte, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo. E o mundo tem dois tipos de pessoas no mundo. Né? Deus separa, olha, outra separação que Deus faz no mundo. Dois tipos de pessoas existem no mundo. Os bons e os maus. Tem pessoas que são do bem, né? Porque nós, seres humanos que vivemos na Terra hoje, depois de Adão, nós vivemos no tempo do conhecimento do bem e do mal. Tem pessoas nesse mundo que preferiram seguir o mal, né? Ele é pessoa injusta, a pessoa que faz o mal aos outros, que faz o mal à criação de Deus, que faz mal até a si mesmo, né? É uma pessoa que se prejudica a si mesmo e prejudica o seu próximo, né? Principalmente o seu próximo. Ele gosta de prejudicar, ele tem prazer na iniquidade, diz na Bíblia, né? Na injustiça. Né? Ele usa de injustiça, de iniquidade, para poder ficar rico, para poder ser poderoso, para poder ser famoso, né? E assim por diante, né? Mas tem pessoas nesse mundo que é as pessoas do bem, pessoas boas, pessoas humildes, pessoas que não se aproveitam de situações, né, que vai prejudicar o seu próximo para poder adquirir benefícios para si, né? Ele, pelo contrário, ele, por ser uma pessoa justa, uma pessoa correta, às vezes ele tem até um menor poder aquisitivo, ele tem menor influência, vamos dizer assim, né, em algumas situações, né? E aí, mas mesmo assim, ele escolheu o bem, né? Então tem dois tipos de pessoas no mundo, o bem e o mal. Mas quando Deus enviou o seu Filho, diz a Bíblia, Deus amou o mundo. Então Deus amou tanto os justos, né, que faz o bem, né, mas apesar de tudo isso, ele também ainda é pecador, porque não é, a Bíblia diz que não há um homem justo que faça sempre o bem e nunca peque. Mesmo uma pessoa justa, né, comete erros, né, que é uma coisa até na natureza humana caída, às vezes é você cometer um erro, só que você não vive praticando o erro. O erro é uma fatalidade, um acidente na sua vida, né? Mas é diferente do homem mau. O homem mau, ele vive uma vida praticando a iniquidade, praticando o mal, e se alegra com isso, inclusive, né? Então, mas Deus, ao enviar Cristo ao mundo, Cristo foi enviado porque Deus amou o mundo, né? Amou a humanidade. O mundo aqui poderia ser traduzido, porque aqui foi traduzido como mundo, ó, porque Deus amou o mundo, né? Mas poderia ser traduzido assim, porque Deus amou a humanidade, né? De tal maneira, né? Tão grande, é inexplicável o amor de Deus, que o apóstolo João, ele não disse, ó, Deus, porque Deus amou o mundo muitíssimo, porque Deus amou o mundo grandemente, enormemente. Não, não tem palavra para descrever o tanto do amor de Deus. E mesmo nós, sendo pessoas pecadoras, né, pelas nossas ações, nossas obras, Deus enviar seu filho unigênito, né? Porque se Deus tivesse 10 filhos, nós podíamos dizer, mas ele mandou um filho, mas tinha mais 9. Né? Como uma pessoa nesse mundo que às vezes perde um filho, mas se ele tiver só um filho único, o sofrimento é maior, né? Se só tem um filho, né? Se o filho morre, os pais sofrem muito mais do que uma pessoa que tem 10 filhos, né? E de repente um filho morre, né? Apesar de ser triste, lamentável, mas ele tem ainda 9 filhos, vai consolar ele, né? Que vai abraçar ele, vai dizer, o papai, não se preocupe, pai, eu estou com o senhor aqui, nós estamos aqui, vamos, né? Puxa, pai, não desanima, pai, né? Tem os filhos para ele poder chorar no ombro do filho, né? Mas e Deus só tem um filho, né? De acordo com a Bíblia, mostra, ensina, Deus só tem um filho que Deus gerou, que é unigênito, né? E Deus, por amor à humanidade que havia caído em pecado, desviado da verdade, desviado da justiça, Deus enviou seu filho ao mundo, né? E Cristo veio e deu a sua vida, né? Nós sabemos que Deus enviou Cristo e Cristo veio e morreu no nosso lugar, né? Por quê? João 3,17, ó. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus Cristo não veio aqui na Terra para condenar o mundo, né?
Jesus veio para salvar. O mundo já está em pecado, né? A humanidade já caiu em pecado. Pelos pecados você está impedido de entrar diante de Deus, de viver com Deus. Né? Nossos pecados faz separação entre Deus e nós. Está na Bíblia muito claro. Os pecados do homem separam o homem de Deus. Ok? Então, mas Deus, porque ama o homem, Deus não enviou seu filho para chegar aqui e condenar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo, que o mundo seja salvo por ele. Então, todas as pessoas do mundo podem ser salvas por Cristo. Né? Ok? E Jesus disse em João 12,46, ó, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Então, todo aquele que crê em Cristo. Então, não importa se você é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, ou se você é uma pessoa do mal. Todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, tanto pode ser uma pessoa boa como uma pessoa má. Então, a salvação que Deus preparou através do sacrifício de Cristo em nosso lugar, na cruz do Calvário, né? Cristo morreu em nosso lugar. Né? Jesus tomou os nossos pecados, né? Os pecados da humanidade Jesus pegou. Deus enviou por amor ao mundo, né? Então Cristo morreu. Agora se tivesse dizer, porque Deus amou os justos que estão no mundo e enviou seu Filho ao mundo para que todos os justos que nele creem tenham a vida eterna. Não é assim que está escrito. Né? Ok? Está escrito que Deus amou o mundo, né? E aqui está dizendo, porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, né? Mas para que o mundo seja salvo, fosse salvo por ele, né? Então, você está no mundo. Se você é uma pessoa boa, justa, que tem pessoas do bem no mundo, tem, né? Mas você precisa de Cristo também. Você em Cristo, você já garante a sua salvação, né? Se você aceita Cristo, recebe Cristo como Filho de Deus, como sua oferta, que se ofereceu em seu lugar, morreu como um pecador, né? Sendo que ele não tinha pecado, não vamos ver isso em outros tópicos, né? Morreu por causa dos seus pecados, e você reconhece isso, você é salvo, mesmo que você seja uma pessoa justa, mas não há justo que não peque. Algum pecado a gente tem nessa vida, né? Às vezes pequeno, não é grande, mas todo pecado precisa ser perdoado. Todo pecado é iniquidade, né? Seja ele grande ou pequeno, né? Ok? Agora, tem pessoas nesse mundo que são realmente, né, malignas, né? Pessoas do mal, né? Que fazem justiça. Mas se ele também ouviu o evangelho de Deus, que Cristo veio e morreu também por ele, por causa dos pecados dele, e ele se arrepender, e ele pedir perdão a Deus, e ele reconhecer que aquela vida que ele vinha levando até aquele tempo, daquela maneira dele viver injustamente, é pecado diante de Deus, ele está prejudicando a ele mesmo e ao seu semelhante, Deus pode perdoar ele em Cristo e ele pode ser salvo também. Ele pode ir para a vida eterna também. Porque você fez isso na ignorância, na sua falta de conhecimento, em trevas, né? Mas agora, iluminado pela palavra de Deus, você para com as maldades que você está fazendo, Deus pode perdoar você, né? Em Cristo. Pode ser perdoado, né? Então, a pessoa que é considerada uma pessoa boa é salva em Cristo, e as pessoas que são também injustas podem ser salvas em Cristo se elas querem também deixar as suas maldades, né? Amém? Então Deus enviou Jesus para salvar toda a humanidade, todos os homens. Não foi só para salvar a igreja. Não foi só para salvar os judeus. Deus enviou Cristo ao mundo para salvar a humanidade toda, né? Todos podem ser salvos. Só não vai ser salvo quem realmente não crê e quem já vive em pecado, fazendo todo tipo de maldade e morre fazendo esse tipo de maldade, né? Injustiça contra o seu próximo, contra o seu semelhante. As pessoas, infelizmente, né, vão ser separadas de Deus na eternidade futura, né? Por quê? Porque são pessoas que preferiram a iniquidade, viver uma vida injusta. Mas toda pessoa nesse mundo que busca o bem e a justiça, eles vão ser salvos, mesmo que eles sejam pecadores, que pecados têm, mas não são pecados para a morte, né? Porque na Bíblia diz que existe pecado para a morte, e existe pecado que não é para a morte, né? Então tem pessoas que não creem em Cristo, não conheceram Cristo, não ouviram falar de Cristo, mas são pecadores, porque todos não há justos que nunca pequem, né? E mesmo sendo uma pessoa boa, do bem, ele cometeu um pecado aqui, outro lá, ao longo da vida dele, né? Mas não foram pecados grosseiros, pecados, né? Eles estão cobertos pelo sacrifício de Cristo, né? Ok? Cristo morreu por causa dos pecados da humanidade, né? Agora, diz na Bíblia que tem pecados que não têm perdão, né? Então tem pessoas nesse mundo que não conhecem Cristo e, além de não conhecer Cristo, faz coisas barbáries, né, nessa vida humana, né? Essas pessoas
desses pecados? Não tem perdão, né? Mas se ele ainda vivo nessa terra, ele ainda ouvir o evangelho e ele se arrepender da coisa, ele parar, arrepender na Bíblia é parar de fazer o que você fazia antes, as coisas más, né? Então Deus pode perdoar você e você pode ser parte da igreja e você pode ir para a vida eterna, ok? Ó, em João, Evangelho de João 1,26, diz assim, ó, no dia seguinte, viu Jesus que vinha até ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quem disse essas palavras aqui foi João Batista, o precessor de Cristo, né? Quando ele viu Jesus que vinha até ele para ser batizado, né? João falou, eis aí o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo, né? Então Jesus veio para tirar o pecado da humanidade, todo tipo de pecado. Tudo que você fez, vamos dizer assim, Deus pode perdoar em Cristo, né? Ok? Então se você é uma pessoa mesmo maligna, que está fazendo coisas cruéis, né? Você tem que se voltar para Deus, para Cristo, pedir perdão a Deus, se arrepender, né? Tem pessoas que falam assim, não, precisa de arrependimento, que arrependimento não é isso? Não, arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é conversão, né? É como você está indo para um lugar, você está indo para o Rio de Janeiro, você pegou a estrada, mas você está pegando uma estrada errada, né? Ela não vai levar você para o Rio de Janeiro, ela vai levar você para outro lugar, né? E você percebe isso e alguém chega para você, não, o senhor está querendo ir para o Rio de Janeiro? Ah, a estrada é errada, o senhor tem que converter ali, ó, fazer uma conversão, e o senhor vai rodar mais 20 quilômetros, aí o senhor vai pegar a Via Dutra e vai levar o senhor até no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, arrependimento é conversão, né? É você sair de uma maneira que você está andando errada e você voltar, né? Fazer a conversão, né? E pegar a estrada certa. E Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Cristo é o caminho que nos conduz para a vida eterna. Então, se você não está seguindo Cristo, não importa se você é um homem mau, uma mulher má, se você é um bom mau marido, você pode ter sido um mau marido até hoje, né? Às vezes é um homem grosso com a sua esposa, maltrata ela, então, mas por causa do evangelho, que Deus morreu por causa dos seus pecados, Jesus veio morrer, você pode parar de ser um homem mau, converter, você deixar de fazer a maldade. Né? Arrependimento não é você vestir uma roupa de um homem honesto, de um homem direito, mas você está fazendo a maldade ainda do mesmo jeito. Isso não é conversão. Conversão é você parar de fazer aquelas coisas que prejudicam o seu próximo, que prejudicam a criação de Deus, né? Que ofende a Deus. Né? Conversão, né? Converter. Arrepender-se é você voltar-se do que você estava fazendo para aquilo que você não fazia. Por exemplo, você fazia o mal, mas agora você vai passar a fazer o bem, né? Você era grosso com a sua esposa, tratava ela mal, mas agora, por causa de Cristo, por causa desse amor de Deus em enviar seu filho, e Cristo morreu por causa dos nossos pecados, você para de ser agressivo com a sua esposa, de ser grosso. Agora você vai ser um homem educado, paciente, amoroso. Isso é conversão. Você é uma pessoa que gostava de comprar e não pagar, dar golpe nas pessoas, né? Tem muita gente que tem esse costume, né, de compra e não paga, fica enrolando, coisa e tal, né? E depois não paga, né? Como a gente vê pessoas que às vezes vendem na rua, né? Tem pessoa que vende queijo na rua, né? Vamos dizer assim, eu pegar esse exemplo, uma analogia, né? Que às vezes faço. Às vezes ele vende queijo na rua, ele passa na sua casa, vende o queijo para você pagar no dia 20, né? Ah, fica combinado para no dia 20, hoje é dia 5, né? Mas no dia 20 você se compreende com ele, não, se eu vendo dia 20, eu posso pagar dia 20? Pode. Então ele confiou na sua palavra, vendeu o queijo, para no dia 20 ele vir buscar. Aí quando ele vem buscar no dia 20, pum, você não está em casa. Você já sabe que eu digo que o queijeiro vai passar. Aí para não pagar, você não está em casa. Ou se você está em casa e ele está chamando, mas você não abre a porta, não ouve, porque você não vai pagar para ele o queijo. E aí ele vem uma vez, duas vezes, três vezes, coisa e tal. Aí você desiste muitas vezes, porque às vezes é uma importância pequena, vamos chamar assim, um valor de R$50, por exemplo, né? E ele desiste de vir cobrar e perdeu o queijo. É um prejuízo que você está dando para ele. Isso é uma injustiça. Tem pessoa que gosta desse prejuízo. Aí ele, quando vai comprar outro queijo, ele não compra do mesmo queijeiro, ele vai comprar de outro cara que não sabe que ele não gosta de pagar. Então nós temos que aprender assim, que conversão, arrependimento na Bíblia, é você deixar a sua vida injusta
e passar a ser uma vida justa. Doravante você vai comprar o queijo e você vai pagar, né? E quando você se converte, talvez você vai se lembrar, né? Puxa vida, ó, teve um homem que vendeu para mim o ano passado aqui um queijo e eu não paguei. Eu sei onde ele mora, mas agora eu estou seguindo a Cristo, eu estou na igreja de Deus, eu estou servindo a Deus, eu vou lá procurar aquele homem e dizer assim, ó, senhor, o ano passado, o senhor lembra? O senhor me vendeu um queijo e eu não paguei para o senhor até hoje, olha, o senhor desculpa, fiz uma falha, eu vou pagar para o senhor R$ 50, o senhor quer receber um juro? Não, puxa vida, cara, eu até pensei que o senhor ia pagar, tá, não, só 50 tá bom. Ou então o cara vai chegar e dizer, não, então me dá aí mais 10% de juros, um exemplo, né? Me dá R$ 55, tá tudo pago. Você vai pagar. Isso que é arrependimento. Arrependimento não é você usar o nome de Cristo e você não cumprir a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus. Então nós precisamos de aprender isso. Que Deus morreu por todos os homens. Deus morreu por um homem que não rouba, Jesus Cristo morreu pelo homem que não rouba, e Cristo também morreu pelo homem que rouba, que é ladrão. Cristo morreu pelo que não rouba. Tem pessoa nesse mundo que ele não é cristão, ele não está no mundo, mas ele não é ladrão, né? Ele é uma pessoa honesta, uma pessoa direita, uma pessoa do bem, né? Ele é uma pessoa, antes de mesmo conhecer o Evangelho, conhecer Cristo, ele já é uma pessoa justa. Ele compra e paga, né? Ele é uma pessoa justa, né? Deus morreu por ele também, né? Porque não há justo que faça o bem e nunca peque. É possível a pessoa pecar aqui ou acolá, né? Mas a prática dele é ser uma pessoa justa, né? Cumprir a sua palavra, né? Seus compromissos, né? Vamos dizer assim, né? Uma pessoa do bem, né? Além dele cumprir a justiça que ele combina, ele ainda vai além, vai até na misericórdia, ele até se compadece, né? Tem gente no mundo que não é assim, você acha que não tem? Tem pessoas no mundo que é assim, né? Que às vezes você tomou até um dinheiro emprestado dele e ele vê que você não pode pagar, ele fala, rapaz, faz o seguinte, fica tranquilo, não precisa você me pagar, né? Tá perdoado a sua dívida. Não, pode, segue em paz. Não precisa você se preocupar, perder o sono por causa desse dinheiro que eu te prestei e você não pode me pagar, eu estou vendo a sua situação, está em paz, está perdoado. Tem, né? Você acha que não tem pessoa que faz isso? Como tem pessoa também que fala, pô, cara, eu te prestei o dinheiro aí, você vai me pagar ou não vai? Se você não pagar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te dar uma sua, eu vou matar você, eu vou ameaçar a pessoa, né? É uma pessoa do mal, né? Então Jesus morreu tanto pelo homem que não rouba, como também pelo homem que rouba, porque o homem que rouba, ele é um ser humano. Ele é um ser humano também, igual você que não rouba, né? Ele é descendente de Adão e Eva, né? Ele tem alma, ele tem espírito, ele tem um corpo físico da terra, né? E Deus ama os dois. Né? O sacrifício de Deus, a justiça de Deus, vamos dizer assim, foi feito pelos dois. Então é possível que a pessoa que antes era ladrão, mas agora ele ouviu o Evangelho, ouviu a verdade de Deus, ele está ouvindo aqui no canal Verdades Eternas e Invencíveis, ele tem a Bíblia dele em casa que ele pode conferir, né? Que está sendo ensinado aqui é verdade, então o que ele vai fazer? Ele roubava, mas agora ele não rouba mais, diz o apóstolo São Paulo. Está na Bíblia, tá? Na Bíblia que está na minha Bíblia, está na Bíblia da sua casa. Está na palavra de Deus na sua casa. O apóstolo Paulo diz, aquele que rouba, não roube mais, né? Para de roubar, né? Para. Né? Não roube mais, seja uma pessoa honesta, pessoa direita. É conversão, né? Ok? E se você, antes de ser cristão, de estar na igreja, você não roubava, a pessoa não rouba mais, nunca roubar, né? Você continua sendo um homem justo. Você vai nas suas ações, amém. É bom que você não era ladrão, né? Você já tinha uma maneira, um homem já tinha um caráter, uma maneira de viver honestamente dentro do seu trabalho. Então, muito mais fácil a vida cristã, talvez, para você. Mas para uma pessoa que era ladrão e ele vem para a igreja pela fé em Cristo, para ele, às vezes, é mais difícil ele ser cristão. Porque ele não era acostumado a trabalhar, acostumado a levar uma vida fácil, fazer rolo, enganar as pessoas, né? E agora ele vai ter que se apegar a Deus, a ajuda de Deus pela fé que ele recebe em Cristo, e ele vai ter que agora, doravante, passar a trabalhar com as suas próprias mãos, né, para o seu sustento e até para ajudar outras pessoas, né? Então, para a pessoa que era ladrão, é mais difícil ser cristão, né? Porque ele vai ter que vencer essa barreira, né, de que ele tinha o costume de roubar, né? Mas agora ele vai pela fé, com a ajuda da igreja, com a ajuda dos irmãos, pela fé das pessoas que vão orar por ele, que vai pedir a Deus, ele vai encontrar graça de Deus para ajudar ele a se libertar dessa fraqueza de ele ter que estar roubando, né? Ele vai ser uma pessoa honesta, trabalhadeira, uma pessoa do bem. Ele vai trabalhar não só para si mesmo, mas ele vai trabalhar também para até cooperar com o bem-estar de outras pessoas, né? Antes ele defraudava, ele prejudicava as pessoas, mas agora não, agora ele vai ser uma pessoa, uma nova criatura, que a Bíblia diz, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Antes você era um homem adúltero, né?
ok? Um homem adulto que gostava de fazer, vamos chamar assim, falando do adultério físico, né? Você é uma pessoa que gostava de estar praticando atos sexuais com diversas mulheres, né? Você é até um homem casado, mas tem costume de fim de semana de sair com uma, sair com outra, né? Isso é um costume no mundo, né? É o mundo que nós dizemos, o mundo machista, né? Os homens tem as muitas, né? Mas agora, por causa do evangelho, você vai pedir graça a Deus para você parar com essa vida. Isso é que é conversão, isso é que é arrependimento. Que muita gente não entende o que é arrependimento. Arrependimento é deixar o que eu fazia de errado e agora eu vou fazer o que é certo. Eu vou mudar o meu destino. Meu destino estava caminhando para a perdição eterna. Mas agora eu quero caminhar para a vida eterna. E para a vida eterna só vai as pessoas justas. Você, se está tendo a oportunidade de ouvir o evangelho e você é um homem adúltero, né? E você se gaba disso, né? Você você conta para todo mundo, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, tá. Agora você vai ficar envergonhado, né? Dessas obras más que você fazia, e você agora vai deixar essa vida promíscua e vai ter uma vida agora justa. Se você é um homem casado, você vai viver com a sua esposa, né? Você vai viver só para ela, né? E se você é uma mulher casada, você conheceu Cristo, agora você vai viver só para o seu marido, viver junto com ele. Esse é o ensinamento de Deus. Temos que aprender isso, né? A Bíblia diz, os adúlteros não entrarão no reino de Deus, né? Então as pessoas que vivem na prática do adultério, e o adultério nós sabemos na Bíblia que também não é só adultério físico, né? Tem outros adultérios também, né? E depois eu vou aprofundar nisso em outros tópicos, né? Vão levar nós, né, a deixarmos, né, esses costumes negativos no mundo que prejudicam as pessoas, prejudica você mesmo, né? Quantas pessoas morrem, né, por causa de ter uma vida promíscua, sexual, né? Contrai doenças, né? E morre às vezes antes do tempo. Você podia morrer com 50, 70, 80 anos. Mas você for uma pessoa promíscua, você saía com um, com outro, ou contraiu uma doença venérea, né? Que eles falam, e com isso você foi contagiado com um germe lá, com uma bactéria, e às vezes você vai morrer com 30 anos, 40 anos, como nós vemos aí as pessoas morrendo por causa de uma vida promíscua, né? Então se você tiver uma vida imaculada com a sua esposa, fica mais difícil você contrair doença, é só você e ela, é mais seguro, né? Deus ama o homem, né? Deus não quer que o homem morra antes do tempo também, mesmo aqui na Terra. Deus quer que nós vivamos o tempo que Deus determinou para nós, né? Ok? Então o que nós estamos aprendendo é assim, que Deus vai salvar, todos os homens podem ser salvos. Deus vai salvar pessoas dentro do judaísmo, pessoas justas, pessoas do bem, que viveram dentro do judaísmo, né? E Deus vai salvar também no mundo, nos gentios, de todas as nações do mundo, pessoas também justas, pessoas que fizeram bem. Nós já aprendemos em outros tópicos aí que eu gostaria que você assistisse. E Deus também vai salvar as pessoas na igreja também, que vêm para Cristo por meio da fé, formam a igreja na terra, a igreja de Deus, e essas pessoas também vão ter uma salvação especial com Cristo, pela fé em Cristo, uma salvação especial, vamos aprender isso com mais profundidade depois. Mas também Deus não vai salvar só as pessoas na igreja de Deus, só os cristãos que estão na igreja de Deus. Não. Deus vai salvar também as pessoas que estão no mundo, que viveram no mundo, que não conheceram Deus, não conheceram a Bíblia, não conheceram Cristo, não conheceram o Evangelho, não conheceram os mandamentos de Deus, mas praticaram sem conhecer. Foram pessoas justas, né? Pessoas do bem. Deus também vai salvar eles. E vai salvar também as pessoas que estão no mundo, que estão no judaísmo, que também foram pessoas do bem, pessoas justas. Deus vai salvar também. Os tipos de pessoas que não vão ser salvas vão ser as pessoas malignas, que escolheram o mal, né? As pessoas, Deus fez esse sacrifício por eles, e eles não. Eu não quero saber se Jesus morreu por mim, deixou ele morrer, eu não pedi para ninguém morrer, eu vou fazer o que eu quero, que se dane os outros, né? Tem pessoas que pensam assim, né? Ele despreza, ele joga fora o direito de ir para a vida eterna. Ele despreza a pessoa que deixa a justiça, a verdade, segue a injustiça e a mentira, né? Entendeu? Aí Deus, como não tem vontade própria, Deus não pode fazer diferente de separar você da eternidade futura, né? Então, ó, Romanos 6,6, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para não servirmos mais ao pecado. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Cristo crucificou o velho homem, o homem natural, o homem aqui na terra, foi crucificado em Cristo, né?
esse homem que vive só pelas coisas da terra, pela riqueza da terra, pelos prazeres da terra, pelos gozos aqui da terra, esse homem, Cristo crucificou ele na cruz, né? O homem que faz de tudo para ter tudo aqui na terra, e mesmo que esse tudo que ele faz vai empobrecer o seu próximo, vai trazer tristeza para a alma do próximo, né? Como, por exemplo, na questão do adultério, tem pessoa que vê uma mulher casada, rapidamente aqui, para não terminar o tópico, mas tem homens que vê um casal, uma família que chegou mudando ali na rua, a mulher do rapaz, do homem é bonita, né? E ele se envereda e destruir aquele lar, né? Para ele obter aquela mulher. Ele não considera que aquele homem ama aquela mulher, aquele homem ama os seus filhos, né? E ele não tem dó, né? Ele, para satisfazer o desejo de se ter aquela mulher, ele vai até o ponto de tomar aquela mulher do seu próximo. E aquele homem, muitas vezes, o próximo dele, vai ficar triste, vai ficar aborrecido com a vida, vai perder o prazer de viver, né? Então, já tem casos na vida da gente que viu homens que a mulher foi levada por outro homem, foi induzida a sair do casamento, da vida conjugal do marido, e o marido caiu em desgraça, perdeu o apetite para viver, trabalhar, ficou uma pessoa morando na rua, né? Porque ele não tem a psicologia dele, não é capaz de absorver esse impacto, né? Então você está sendo uma pessoa injusta, né? Você está prejudicando o seu próximo, né? Nós não devemos ser assim. Esse velho homem aí, também esse homem aí, ó, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Cristo pegou os nossos pecados, os seus pecados. Se você já fez isso ao longo da sua vida, para de fazer, né? Porque esse velho homem já morreu com Cristo. Né? Cristo já crucificou ele lá. Você agora tem que receber essa realidade agora e ser um novo homem em Cristo, um Cristo ressuscitado. O velho homem morreu, mas Cristo ressuscitou. E diz a Bíblia que quando Cristo ressuscitou, nós já ressuscitamos com ele, né? Isso não é acontecido agora no presente. Esse fato já aconteceu com Cristo. O que nós precisamos fazer é receber essa verdade e, por causa dessa verdade, dessa realidade espiritual, nós pararmos com as obras desse velho homem, né? Esse velho homem que gosta de comprar e não pagar. Esse velho homem que gosta de viver sem trabalhar, roubando dos outros. Esse velho homem que gosta de estar saindo com uma e com outra sem respeitar o marido da outra, sem respeitar, mesmo você fala assim, não, mas eu estou saindo com uma moça, tem uma moça ali de 15 anos de idade, 16 anos de idade, essa menina aí, eu vou levar ela, vou sair, não quero saber. Mas quando você faz isso, você está sendo injusto com o pai dela, com a mãe dela, né? O pai dela criou, qual pai que não criou uma filha e que coloca essa filha para trabalhar com 15, 16 anos, que é a idade que a moça pode começar a trabalhar hoje no Brasil, a partir de 16 anos você já pode trabalhar de empregado. E muitas mocinhas vai trabalhar, né, nas empresas, e chega lá, tem um homem lá, que a gente chama geralmente de gavião, né? Eles vão, às vezes, pegar aquela menina inocente, vão prometer coisas para ela e vai deflorar ela, né? Vai levar ela para o mundo da vida sexual antes do tempo, que é uma criança ainda, uma menina de 16, 15, 16 anos, é uma criança, né? Ela está em formação psíquica emocional, você não pode fazer isso. Quando você faz isso, você está sendo injusto com os pais dela, né? Porque qual pai quer ver a sua filha sendo usada como objeto sexual, né? O pai, quando descobre isso, nós vemos aí o sofrimento que há nas famílias, né? Tem moça que os pais, por serem machistas, eles até põem a filha para fora de casa, né? E aquela filha muitas vezes vai cair no mundo, né? No sofrimento, por causa de um homem safado, um velho homem safado, que fazia esse tipo de maldade, tinha prazer em fazer isso. Não faça isso. Lembre-se que esse velho homem já foi crucificado com Cristo, né? E receba essas verdades do Evangelho e mude de vida, faça a conversão, arrependa-se, volte-se dessa vida que você está levando injusta, fazendo mal ao seu próximo, né? E venha para o bem, né? Venha para a justiça, para a vida, respeite o seu semelhante, respeite as pessoas, né? Tem pessoas que também têm o estelionatário, não tem o estelionatário? A pessoa que vende uma coisa que não é dele, por exemplo, ele vende um terreno, né? Que ele se forja uma falsa escritura, né? Adultera, né? A Bíblia diz, os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Tem pessoa que adultera uma escritura falsa, né? Parece verdadeira, mas ela é falsa. E ele se apresenta como dono de uma certa casa, um certo terreno, e ele vende para uma família pobre, que às vezes juntou as economias com tanto sacrifício durante 10, 20 anos para comprar um imóvel, né? Para poder morar, né? E ele pega lá o dinheiro dessa família,
né? E a família entra para dentro, gasta, ou constrói uma casa naquele terreno, achando que comprou aquilo ali do dono mesmo, legítimo, né? E depois, ao invés de construir, depois de 10 anos, 5 anos, aparece o verdadeiro dono. Não, eu que sou dono dessa área aqui. Vocês construíram aqui. Não, mas nós temos uma escritura. Mas a escritura é falsa. Essa escritura é falsa. Ah, mas está aqui, tá. Ah, mas tudo aqui é falso. Eu sou o verdadeiro dono, então eu vou pedir para você desocupar. Aí aquelas pessoas que sofreram anos para construir, para juntar o dinheiro, vão perder o imóvel, vão viver na rua, né? Sem ter condições de coisa. É um prejuízo que você está dando. Se você até hoje foi estelionatário, faz a conversão. Arrependa-se. Você está seguindo um caminho que vai levar você para a morte eterna. A separação eterna de Deus. Volte-se por causa do Evangelho, da obra de Cristo, de Deus em Cristo. Deus é justo. Deus, até quando Cristo veio, Cristo se lembrou dos injustos, das pessoas até malignas do mundo, né? Cristo tomou os pecados nossos. Porque o apóstolo está dizendo aqui, sabendo isso, Paulo está ensinando a igreja. Paulo está ensinando a igreja de Deus. Ó. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Então foi crucificado quando? Paulo, quando pregava aqui, Cristo já tinha morrido, já fazia, suponhamos, 30 anos atrás, Cristo já tinha morrido. E já tinha ressuscitado, né? Então, mas Paulo está dizendo que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo lá no tempo passado. Já foi crucificado com Cristo. Está ensinando a igreja. Agora esse homem velho que vivia roubando, matando, fazendo mal, agredindo a esposa, traindo o marido, comprando e não pagando, né? Contratando funcionários, e você vai e chega no final do mês, você usa uma mão de obra muitas vezes, e você recebe o dinheiro da todos aqueles. Né? Isso acontece muito no mundo, né? A pessoa contrata, né? Pessoas para fazer uma obra, e aí ele vai, aí ele recebe o dinheiro lá da empresa, lá, do pessoa que contratou ele, e ele pega aquele dinheiro para ele pagar os 50 funcionários dele. Sabe o que ele faz? Some no mundo e deixa as pessoas aqui sem receber o salário do mês, sem receber nenhum direito. Né? É uma pessoa maligna, né? Uma pessoa de obra mal. Nem todo mundo que está no mundo faz isso, mas tem pessoa que faz, não faz? Cristo morreu por ele também, pô. Se ele cair em si e ele ouvir o Evangelho, ele tiver essa felicidade de ouvir o Evangelho, e ele deixar essas maldades dele, ele pode ser perdoado por Deus. Agora ele vai fazer essa conversão, né? Ele vai fazer essa conversão, e doravante ele vai ser um homem justo. Né? Ele vai tentar até consertar os erros que ele já fez no passado, se tiver alcance dele. Né? Ok? Então vamos aprender que Cristo morreu por toda a humanidade, por todos os homens, não é só pela igreja não, Cristo morreu por toda a humanidade. Para quem crê e quem não crê. Cristo levou na cruz do Calvário os pecados do mundo, né? Agora, só vai ter o benefício dessa obra que Deus fez aquelas pessoas que nesse mundo cometeram pecado, que a Bíblia diz que não há justo sobre a terra que faça o bem, quer dizer, faz o bem, vive na prática do bem. Mas é possível que uma pessoa que é justa, ele cometeu um pecado pequeno aqui, um pecado ali, não é um pecado para a morte. Esses pecados estão cobertos pelo sacrifício de Cristo. Mas tem pessoas nesse mundo que cometem pecados para a morte, pessoas injustas, pessoas malignas mesmo, que fazem obras que é incrível. Essas pessoas, se não abandonarem os seus pecados, não se voltar para Deus, essas pessoas vão perecer na eternidade, que Deus vai separar os justos dos injustos, certo? Eu não vou poder me aprofundar porque o tempo não vai permitir, né? Ok? Ó, 1 Tessalonicenses 1,8, ó, diz na Bíblia, está escrito na Bíblia, está na minha Bíblia aqui, está na sua Bíblia aí na sua casa. Está na Bíblia de papel, né? E também está na sua Bíblia digital, que está no seu celular, no seu computador, na sua TV digital. Aí você pode acessar a Bíblia, né? Está escrito lá em 308, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Cristo vier, ele vai vir, ele veio agora como Salvador, né, da humanidade, ele veio para fazer uma obra de redenção, né? Ele veio redimir, ele veio quitar a nossa dívida diante de Deus, né? Que ninguém pode voltar a estar com Deus sendo você pecador. Viver na eternidade com Deus, porque no terceiro céu, onde Deus habita, é um lugar de justiça. Diz a Bíblia que o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem coisa. É a justiça, alegria e paz, né? Justiça, paz e alegria é o reino de Deus, né? Então, para você entrar no reino de Deus na vida eterna, eu entrar, você entrar, nós entrarmos, nós precisamos ser pessoas justas. E para nós entrarmos na vida eterna, nós somos pecadores, todos nós. Por nós mesmos, nós não temos como pagar
redimir a nós mesmos, né? Porque nós somos injustos, né? Nós praticamos pecados que não tem como nós redimir, né? Diante de Deus, né? Mas Deus enviou seu Filho ao mundo, e Cristo, que foi um homem que viveu na terra justo, ele tomou o nosso lugar, e o sacrifício dele, a propiciação de Cristo, né? A oferta que Cristo fez por causa dos nossos pecados, perdoou os nossos pecados, pode perdoar os nossos pecados. É preciso simplesmente que nós reconheçamos, né? E cremos que Deus fez essa obra maravilhosa por toda a humanidade, perfeito? Então diz que Jesus, como labareda de fogo, quando ele vier como Deus, como juiz, ele vai tomar vingança dos que não conhecem a Deus, né? E dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem não obedece ao Evangelho. Então, tem muitas pessoas que estão no mundo, vamos aprender isso, vamos aprender. Muita gente está pregando o Evangelho aí na TV, na mídia aí, mas eles não entendem. Mas nós estamos nesse canal, Verdades Eternas, e para nós aprender as verdades de Deus, né? Verdades eternas. Tem muitas pessoas que estão no mundo que não conhecem o Evangelho de Cristo, não conhecem as doutrinas de Cristo, não conhecem os mandamentos de Deus, mas eles praticam sem conhecer. Né? Então, não, Jesus vai tomar vingança daqueles que não conhecem e praticam as injustiças que Deus proíbe, que é nociva ao ser humano, que faz maldade ao ser humano. Essas pessoas que não conhecem a Deus, como você sabe que uma pessoa que não conhece a Deus? Como é que você sabe? Dá para a gente saber quando uma pessoa não conhece Deus. Quando ele é uma pessoa injusta, né? Quando ele é uma pessoa injusta, ele não conhece Deus. Porque ele é justo? Porque é uma pessoa que não cumpre com as suas obrigações diante do seu próximo, né? Ele assume um compromisso com você e ele, depois da frente ele dá o chapéu em você, né? Ele trabalha, você trabalha para ele, ele não te paga, né? Você vende uma coisa para ele, ele também não te paga, né? Um exemplo, estou citando um exemplo financeiro, pagamento, né? Essas pessoas que fazem assim, eles não conhecem Deus, né? E quando é que você sabe que uma pessoa conhece Deus? Como é que você... Não é eu falar que eu conheço Deus, né? Porque a Bíblia diz, aquele que diz que conhece Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso, né? Então como é que uma pessoa conhece Deus? Aquela pessoa que ama o seu próximo, né? E o que é amar o próximo? É não fazer mal a ele, né? É não fazer o bem, ser uma pessoa justa, né? Então a pessoa trabalhou para você um mês e você combinou para ele um salário de R$ 2.000 por mês, você vai pagar os R$ 2.000 por mês para ele, né? Agora, se você combina com a pessoa R$ 2.000 por mês e ele não paga você, é uma pessoa que não conhece Deus, é uma pessoa injusta, né? As obras mostram se você conhece Deus ou não conhece Deus. Então, uma pessoa que é injusta, né, que não cumpre com suas obrigações, é o tipo de pessoa que não conhece Deus, né? Mas se você lida com uma pessoa e ela é uma pessoa justa, uma pessoa correta, coisa e tal, ele conhece Deus. Está aqui, que Jesus vai vir tomar vingança daqueles que não conhecem a Deus, né? E não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, mas nesse mundo tem pessoas que não conhecem Deus no sentido, não conhecem o Evangelho, né? Não conhecem Deus de uma maneira, através da palavra de Deus, através do Evangelho, através da Bíblia, né? Mas ele conhece Deus nas obras, né? Ele é uma pessoa justa, né? Uma pessoa do bem, né? Uma pessoa que ele, apesar de não estar na igreja de Deus, mas ele guardou os ensinamentos de Cristo, né? Porque a Bíblia diz, né? Que cada um tem a sua própria esposa, a sua própria mulher, né? Com ela viva, né? Em santidade, né? E tem homens nesse mundo que não são cristãos, não conhecem o Evangelho de Cristo. E eles têm uma esposa também e eles vivem com ela, né? Em santidade, né? Então, se você pegar os índios, vamos pegar os índios, né? Vamos pegar os índios, né? Os povos indígenas, né? Eles não conhecem a Bíblia, não sabem ler, não sabem escrever, coisa e tal. Mas lá eles são casados, né? E eles têm sua esposa e eles respeitam a esposa do outro índio lá, sem conhecer, ele pratica o Evangelho. Então, esses que praticam o Evangelho sem conhecer também vão ser salvos, né? Entendeu? E tem pessoa que pratica o Evangelho porque conhece, até antes de conhecer o Evangelho, ele era um homem que tinha 1, 2, 3, 5 mulheres, ficava saindo com uma e com outra, então, e lá vivia um tempo com uma aqui, largava, e depois já arrumava outra, e largava a outra, e ficava largando de pessoas, porque ele não conhecia, né? Deus, né? Aí quando ele passa a conhecer Deus pelo Evangelho, ele para com essa vida, né? Promíscua, né? De estar saindo com uma e com outra mulher, né? Ele passa a viver agora com a esposa dele, né? E se ele é um homem solteiro, agora ele não vai mais viver também saindo, cometendo fornicação, né?
Ele vai parar, ele vai agora ser um novo homem, ele vai fazer aquela conversão que eu falei para você. Né? Então ele vai ser salvo por causa do conhecimento dele do Evangelho. Libertou ele dessa vida promíscua, dessa vida errada que ele tinha. Ele era ladrão, ele roubava, defraudava o seu próximo, mas agora, mediante ele conhecer o Evangelho, ele parou de fazer isso. Ele deixou aquela vida de roubo, né? de falcatrua, né? Ele agora passou um homem direito, um homem reto, né? Ele respeita o que é dos outros, ele não vai mais tomar. Isso ele está fazendo isso porque ele agora conhece o Evangelho. E porque por ele ter feito isso, por conhecer o Evangelho, por amar a Cristo, por amar a esse Deus que salva ele em Cristo, ele muda a sua vida, ele faz a conversão. Mas tem pessoas nesse mundo que não são ladrão e não são cristãos. Né? Então tem países no mundo que a maioria da população não é ladrão, não são cristãos. Né? E por causa disso eles são tudo ladrão? Não, tem pessoas lá que são honestas. Né? Ele não conhece Cristo, nunca viu a Bíblia, nunca ouviu falar de Deus, não viu falar, às vezes, aí na mídia, numa coisa assim, mas não conheceu, né? Mas nem por isso ele é ladrão, né? Então a pessoa tem gente que cumpre o Evangelho sem conhecer, né? E por ele conhecer o Evangelho, Cristo vai salvar ele. Por ele praticar a justiça de Deus sem conhecer. E o que eu estou ensinando para vocês que estão ouvindo, que Deus permita que tenha bastante gente me ouvindo, né? Que se hoje não tem, mas que no futuro Deus permita que tenha, né? Que de alguma maneira essas mensagens aí cheguem a mais pessoas, né? No São Paulo em Romanos 2,14 diz, por quê? Ó, Romanos 2,14, porque quando os gentios que não têm lei, os gentios são as pessoas que estão no mundo, né? Não é o povo de Israel. O povo de Israel, eles estão lá vivendo, eles têm lá a lei de Moisés. Tem a lei de Moisés? O israelita tem a lei de Moisés. Eles baseiam a justiça dele pela lei de Moisés, certo? Mas os gentios são as pessoas que estão nas centenas de nações que existem no mundo, centenas de tribos, povos que existem no mundo, né? Esse é o mais variado tipo de pessoas, idiomas, línguas, costumes, folclore, né? Que existe no mundo. Mas Paulo diz aqui, ó, porque quando os gentios, que não têm lei, os gentios, eles não têm lei, nem a lei de Moisés, que Deus deu para a nação de Israel, né? E eles também não estão debaixo da lei de Cristo, né? Porque a lei de Cristo é para a igreja, nós temos que aprender isso, né? Foi dirigida para a igreja, né? Para a igreja. Né? E como a lei de Moisés foi dirigida ao povo de Israel. Né? É o problema todo que as religiões do mundo, eles não fazendo essa diferenciação, eles querem impor ensinamentos de Deus que Deus deu para o povo de Israel, cumprir aqui na terra, eles querem aplicar esses ensinamentos para os povos que vêm do mundo, inclusive para a igreja. Né? Não, as leis, o povo de Israel eles estão lá debaixo da lei de Moisés, vamos dizer assim. Né? Agora, nós na igreja de Deus, os cristãos, não estamos debaixo da lei de Moisés, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Né? Mas quando nós estávamos no mundo, antes de conhecermos o Evangelho, nós não tínhamos lei, né? Lei de Deus. Né? Os gentios não têm a lei de Deus. Mas tem gente que não tem a mesma lei de Deus, vivendo sem conhecer a lei de Deus, eles praticaram ela sem saber. Né? Foram pessoas justas, pessoas boas, pessoas do bem, pessoas que andaram praticando bondade na terra, né? E assim por diante, né? E essas pessoas vão também para a vida eterna, vão ser salvas, né? Porque Paulo diz que por quê? Quando os gentios, Romanos 2,14, por quê? Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, fará para si mesmo são leis. Né? Então tem pessoas nesse mundo que têm as leis de Deus, né? Eles estão no mundo, não conhecem os mandamentos de Deus, né? Assim por diante, né? Ok? Mas eles praticam a lei de Deus, né? Sem conhecer. Eles são justiça para eles mesmos, né? Deus vai salvar eles também. Então, quando chegar no final dos tempos, quando Deus fosse encerrar a história da humanidade aqui na Terra, e Deus cumprir toda a sua vontade, que tem que ser cumprida no tempo aqui, né? Vai vir o juízo final, vai vir toda aquela história, nós vamos aprender isso em outros tópicos com mais profundidade. Nós vemos que Deus vai salvar todos os tipos de pessoas nesse mundo que foram justas. Não importa se você era judeu, não importa se você era cristão, e não importa se você era uma pessoa do mundo. Desde que você for uma pessoa justa, uma pessoa do bem, uma pessoa que praticou as leis de Deus sem conhecer, Deus vai salvar você. Né? Você for uma pessoa do bem, né? Okay? Você praticou o ensinamento de Deus na vida, né? Ok? Então, nós vemos assim que
nós, para encerrar o tópico aqui, ó, nós temos que aprender assim, que nós dependemos da obra de Deus para nós alcançarmos a vida eterna. Todo mundo vai para a vida eterna por causa dessa obra sacrificial de Cristo aqui. Porque todos nós somos pecadores. Todos se desviamos da verdade, todos nós, de uma maneira mais ou menos, nós fizemos coisas contra Deus. Mas em Cristo, Deus cancelou os nossos pecados. E é possível todos nós virmos para a vida eterna em Cristo, por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo. Mesmo essas pessoas gentias aqui, ó, que não tinham lei de Cristo, nem a lei de Moisés sobre eles, mas eles praticaram, né, as coisas da lei sem conhecer, né? Mas mesmo assim eles têm pecado também, né? Porque a Bíblia diz: não há justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Mas os pecados que eles fizeram, que são pecados perdoáveis, está coberto pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Agora, tem na Bíblia também um versículo que diz que tem pecados que não têm perdão, né? Depois vamos aprender isso, não vou poder citar tudo agora que não vai dar tempo, né? Mas tem pecados que não têm perdão, né? Então tem pecados que não têm perdão. Nós vamos aprender isso em outros tópicos, eu não posso agora entrar nisso, porque aí vai tomar mais uma hora aí, né? Mas porque o importante nós sabemos é assim, ó, que Cristo, ó, 1 João 2,2, 1 João 2,2, o apóstolo João, ele está ensinando o quê? A igreja. Nós temos que entender assim, que os ensinamentos do Evangelho de Cristo é para a igreja. E o que é a igreja? A igreja são as pessoas que vieram tanto do judaísmo, como também do mundo gentílico, né? De todas as nações do mundo, né? Que são chamadas por meio do Evangelho e que vêm pela fé em Cristo, recebendo Cristo como Filho de Deus e também recebendo a adoção de Deus de filhos, né? Você agora é um povo distinto na terra. Então, na igreja de Deus não existe nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Todos são irmãos, né? Pela fé em Cristo, né? E o apóstolo João está dizendo aqui, ensinando a igreja, que o evangelho é Deus está ensinando aos cristãos como é a obra de Deus, da criação de Deus, grandiosa de Deus, né? E como Deus lida com toda a humanidade, né? Como é a justiça de Deus para salvar o homem. Então, na igreja de Deus, você tem essa vantagem, que você que vivia em trevas, sem saber o que é a vontade de Deus, então na igreja de Deus, você já aprende que Deus é um ser, Deus é uma pessoa, Deus é uma pessoa. Assim como eu sou uma pessoa, assim como você que está me ouvindo também, você não é uma pessoa, você é um ser, né? Então, Deus também é um ser. Só que Deus é um ser espiritual. Deus não tem coisa física em Deus, não tem coisa criada em Deus. Deus é espírito. Né? E Deus, nós já aprendemos, está vendo na igreja de Deus, você já aprende, olha, Deus é um ser espiritual e Deus ele é o único ser que possui ele só a imortalidade. Então Deus é o único ser que no universo existe milhões, bilhões de seres, né? Existe deuses também, Deus existe, né? Existem também senhores, tanto no céu, diz na Bíblia, como também na terra. Existem pessoas, né, que são senhores, né? Tem ou não tem? Tem, né? É verdade? Mas Deus, ele é o único Senhor, é a única pessoa que ele só possui a imortalidade. Todas as outras coisas que existem são criação de Deus. E logo, Deus é o único ser incriado. Então Deus é o topo, Deus é a pessoa que o princípio de todas as coisas, diz na Bíblia, né? Então, nós aprendemos isso na igreja. Então, isso leva nós a considerar Deus, a temer Deus, a amar a Deus, né? Que temer Deus não é ter medo de Deus, né? Não é isso que Deus quer. Temer é honrar, né? Temer é você saber que Deus é um Deus, quando ele fala uma coisa, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, né? Aquilo que ele falou. Muito bem. Então, mas nós temos que aprender isso. Mas a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz aqui, ó, em João 2,2, o apóstolo João, que foi o apóstolo de Cristo, ou de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Ele disse, ele quem? Ele, Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aí, até aqui, João está falando para os cristãos da sua época, e para nós hoje, que cremos em Cristo, somos cristãos também, o apóstolo João, Deus, Cristo está ensinando, através desse instrumento de Deus, que foi o apóstolo João, que viveu na Terra há milhares de anos atrás, ele está dizendo aos cristãos da sua época, lá,
ele estava dizendo, escrevendo para a igreja, né? E para nós hoje também, né? Ele é a propiciação, ou ele é a oferta a Deus, né? Por causa dos nossos pecados, né? Cristo é a quitação, né? Cristo é o pagamento dessa dívida impagável da humanidade para com Deus, né? Cristo, o justo morreu pelos injustos, né? Cristo, um homem santo, um homem justo, um homem perfeito, né? Por amor a nós, né? Ele se entregou, né? Deu a sua vida, né? Jesus falou assim, a minha vida, Jesus disse quando ele estava na terra, a minha vida ninguém a tira de mim, mas eu dou ela. A vida, Jesus dou. A vida foi uma doação de Jesus, deu a sua vida para resgatar a humanidade, né? Debaixo da maldição do pecado, né? Que o pecado traz maldição, né? Okay? E a maldição aí era o quê? Era a separação eterna de Deus, né? Já nós aprendemos isso em todas as lives que falam, né? Que a morte eterna não significa que Deus vai destruir você, você não vai deixar de existir, Deus vai aniquilar você. Não existe aniquilamento de espírito. Deus criou o espírito humano e Deus colocou esse espírito humano em Adão. E Adão, Deus disse para Adão, Adão, crescer e multiplicar e encher a terra. Então, nós somos descendentes de Adão e Eva. E assim como Adão e Eva, eles tinham espírito, alma e corpo, todos nós também temos. Corpo humano do pó da terra, temos o espírito e a alma que estava em Adão, que se multiplicou, né? E que nós hoje somos, né, descendentes de Adão. E o espírito, ele não morre. O espírito, a partir do dia que Deus criou o espírito humano, no sexto dia da criação, o espírito humano não acaba mais, não morre, não é destrutível. Agora, então, se ele não é destrutível, então o que é morte eterna? Morte eterna é a separação da vida, né? A separação de Deus, né? É você ser separado da vida verdadeira, né? Que é a vida de realidade, de gozo, de alegria, de riqueza, né? De Deus, e você ir para um mundo que a Bíblia chama de lago de fogo, onde que a Bíblia diz que é a segunda morte, que é a separação eterna de Deus, de onde você vai de lá, você nunca mais vai poder sair de lá. Né? É um mundo de ignomia, né? Um mundo de vergonha, diz a Bíblia, e de desprezo. Depois nós vamos ver isso em tantos outros tópicos. E Deus não quer que nenhum homem vá para lá, né? Deus quer, por isso que Cristo morreu por toda a humanidade, né? Para que até mesmo o homem iníquo, o homem do mal, ele pode ser perdoado, né? Porque Cristo levou os pecados da humanidade. Agora, você pode se voltar para Deus. Por quê? Porque, eu vou repetir o versículo de novo, esse versículo não foi eu que escrevi. Esse versículo está na sua Bíblia, aí na sua casa, ou no seu celular, no aplicativo da Bíblia, ou no seu computador, ou na sua TV, né? Hoje as TVs aí tem memória também, né? E ou também, se tiver a Bíblia de papel, né? Você pode ir lá. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nossos aqui, João está dizendo isso para a igreja. Nossos pecados. Nossos quê? Nossos pecados. Daquelas pessoas que estavam reunidas ali como igreja, né? Os cristãos da época, né? Que creram, receberam Cristo como Filho de Deus, né? Estavam seguindo os mandamentos de Cristo. Nós vamos aprender depois, né? Os ensinamentos de Cristo. E essas pessoas formam a igreja. A quem o apóstolo João estava dizendo para a igreja, para os cristãos, ele é a propiciação, ele é a oferta, né? Ele é o pagamento, né? Vamos dizer assim, pelos nossos pecados. E não somente, agora, a continuação desse versículo, e não somente pelos nossos pecados, não somente pela igreja que Cristo ofertou, que Cristo fez essa propiciação, né? Fez essa quitação, redimição, né? Do homem lá, né? Mas também pelos de todo mundo. Mas também, então, a propiciação que Cristo fez pelos pecados não foi só pelos pecados das pessoas que estão na igreja, que são chamadas de cristãos, né? Que são cristãos verdadeiros, né? Depois nós vamos aprender também que existe o cristão falso e existe o cristão verdadeiro. Vamos aprender isso depois, né? Não posso ensinar tudo agora, né? Gostaria de ensinar, mas não dá. Estamos terminando. Então, nós sabemos que Cristo não fez a propiciação, a oferta a Deus, se ofereceu a Deus como oferta
para o perdão de nossos pecados, para a nossa redimissão, né? Para nos redimir, né? Tirar nós dessa maldição do pecado, né? E termos o direito de nós voltarmos para Deus, né? Mas pelos pecados de todo o mundo, né? Aqui foi traduzido, como eu disse, na tradução que eu uso aqui, foi traduzido, né? Pelos pecados de todo mundo, mas poderia ser também traduzido pelos pecados de toda a humanidade, né? De toda a humanidade, né? Cristo morreu por todos os homens, né? Toda a humanidade. Né? Por isso que quando, em outras passagens, Paulo diz, ó, vós que fostes crucificados com Cristo, né? E também com ele ressuscitados, né? Porque esse fato é um fato espiritual que já aconteceu no passado. Todos nós, não é quando você crê que você morre com Cristo, não. Aí muitas pessoas depois confundem isso com o batismo, vamos aprender depois qual é o significado do batismo, né? Mas o que nós queremos enfatizar nesse ponto aqui é que em outros tópicos eu tenho dito que Deus vai salvar as pessoas justas que existem no mundo, né? E querendo mostrar que nos justos, não é só os cristãos que são justos, né? Que têm um viver justo, né? Não é só os judeus que têm um viver justo. Não, mas tem pessoas também que estão no mundo que o viver deles é justo, né? Tem pessoas no mundo que são muito boas, né? Pessoas do bem, né? Pessoas que fazem o bem, né? Que são pessoas justas, né? Pessoa correta, né? Ok? Mas que eles também, apesar de serem justos, têm pecados, né? Porque não há justo que faça o bem sempre e nunca peque, né? Então, essas pessoas que fazem o bem, que uma pessoa justa, ele não faz um maldoso, um homem perigo, uma pessoa que é perigosa, maldosa, que agride, que maltrata, que rouba, que mata, ele não é justo, né? Uma pessoa justa pode até cometer um erro, né? Por exemplo, um motorista profissional que dirige direto durante 10, 20, 30 anos dirigindo, vai, pá. Ele não está todo dia atropelando as pessoas na rua, né? Porque se ele estiver atropelando todo dia, toda semana, uma vez no mês ele atropela uma pessoa, ele não pode ser motorista, né? Ou ele é motorista, mas não é um motorista profissional, né? Porque o profissional ele dirige anos e não atropela ninguém, né? Mas não é impossível um motorista profissional, uma hora, por uma falha, uma distração, ele cometeu uma infração, né? Caiu num acidente, né? Mas isso é uma coisa que acontece na realidade da vida dele, né? Ele dirige sempre com habilidade, com respeito, né? Com segurança, ele não ameaça a vida dos outros. Agora, tem pessoas nesse mundo que ele não atropelam todo dia porque o pessoal pula da frente do carro dele. Ele dirige sem respeito, né? Sem segurança, né? Ele não ameaça a vida das pessoas, das crianças, coisa e tal, né? É o tipo de pessoa que não é, né? Então, nós temos que entender que espiritualmente também falando, é assim, tem pessoas nesse mundo que são pessoas do bem, né? Pessoas que, mesmo não conhecendo Deus, mesmo não conhecendo Cristo, mesmo não conhecendo o Evangelho, mesmo não conhecendo a igreja, mesmo não conhecendo a Bíblia, mas são pessoas boas, né? Tem países no mundo que a maioria da população não é cristão, né? Eles nem sabem o que é cristão, nem Bíblia tem, até proibido. Tem países aí no mundo, para encerrar o tópico, ó, tem países no mundo que nós vivemos hoje que a Bíblia ela é proibida, né? Ninguém pode conhecer a Bíblia, ninguém pode pregar a Bíblia, ninguém pode falar de Cristo, você pode até crer, mas você tem que ficar quieto. Se você tentar converter uma pessoa, ensinar o sangue de Cristo para uma pessoa, você é capaz de ser morto, né? Você vai para a cadeia, né? Ok? Né? E as pessoas não conhecem Jesus Cristo, o sacrifício do Filho de Deus pela humanidade, né? Ok? Mas você acha que todo mundo que vive lá é maligno? Não, tem pessoas lá que, apesar de não conhecer Deus, nunca viu a Bíblia, nunca leu, nunca ouviu nem falar de Cristo, né? Mas nem por isso ele é uma pessoa maligna, é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, um trabalhador, um bom pai, um bom filho, né? Um bom marido, um bom cidadão, né? Ele ajuda, socorre as pessoas, né? Faz o bem, né? Ok? E essas pessoas justas, Deus vai salvar eles também, vai para a vida eterna. Pô. Depois nós vamos aprender em outros tópicos mais clareza, que na vida eterna existe glória, né? Como eu já falei em outro tópico aí, na vida eterna existe glória, né? Então tem uma glória destinada ao povo judeu, tem uma glória destinada aos gentios e tem uma glória destinada à igreja, né? Então tem glória na vida eterna. Nós vamos aprender isso depois, mas a vida eterna é destinada a todos os homens do bem, todas as pessoas do mundo, que são pessoas que fazem o bem, são pessoas do bem, mesmo que ele cometa algum tipo de pecado pequeno, que a Bíblia diz que tem pecados que têm perdão, pecados que é perdoáveis. Né? Essas pessoas vão para a vida eterna também. Tá entendendo? E existem pessoas que estão no mundo, que estão cometendo pecados, que têm pecados que não têm perdão também. Né? Mas se você agora ouviu o Evangelho, está ouvindo essas verdades do Evangelho, pregadas aqui agora no canal Verdades Eternas e Invencíveis, e você crê, e você receber essas verdades, você se converter, diz na Bíblia que a fé
é imputada a você como justiça. Você não praticava essa justiça, você não praticava o bem, você é uma pessoa desonesta, falsa, mentirosa, enganadora, enganava seu próprio marido, enganava sua própria esposa, você enganava até seus filhos enganavam os filhos faziam os pais chorar, os filhos traziam sofrimento para os pais, você foi um mau filho, é um mau filho, e assim por diante, você é um mau cidadão na cidade onde você mora, você dá trabalho para a polícia, você vive, né, dando trabalho para os seus vizinhos, mas você hoje, você pode falar, Senhor, me perdoa, Senhor, eu não vou mais fazer isso, eu vou me converter, eu vou fazer a volta aqui e vou seguir o caminho do bem, da justiça. Deus pode perdoar você. Você pode mudar o seu destino, em vez de você ir para a separação eterna de Deus, você pode ir para a vida com Deus na eternidade, né? No novo céu, nova terra, e viver para sempre. Né? Esse é o ensinamento de Deus. Eu agradeço a sua atenção. Né? Você que está assistindo até agora, teve paciência de assistir, eu sei que não é fácil, demorado, né? Mas eu peço desculpa por demorar um pouco, mas muito obrigado pela sua atenção. Né? Você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Que Deus permita que na próxima gravação nós possamos estar juntos para continuarmos aprendendo as verdades eternas e invencíveis de Deus neste canal. Verdades eternas e invencíveis. Muito obrigado. Até a próxima reunião, se Deus quiser. Graças a Deus. Amém.